Desapega que ele gama. Meu nome é Gustavo Galhardo, eu sou especialista em atração, conquista e sedução e ensino você, mulher, a deixar o homem na palma da sua mão e, é claro, o careca mais charmoso do Brasil. E vamos lá, antes de começar esse assunto, já se inscreve no canal, ativa o sininho, já deixa o seu like e manda esse vídeo para suas amigas apegadas, emocionadas, apaixonadas, que sempre são enroladas ao invés de serem levadas a sério. Homem gosta de mulher desapegada. Aliás, ser desapegada será melhor para você num contexto geral da sua vida amorosa. Por isso que eu digo, desapega que ele gama. Quando você é apegada, você tem uma energia de apego. O que significa energia de apego? Significa uma energia tensa, uma energia onde você diz que você gosta, você diz que está muito interessada, que você está muito disposta, que você está apaixonada, que você está empolgada com aquela relação, mas na verdade o que você quer é que ele goste de você. O apego, ele pode acontecer em todas as fases de um relacionamento. Por exemplo, você pode estar conhecendo alguém no aplicativo de relacionamento e já ficar apegado com aquele homem. O que é apegado com aquele homem sem conhecê-lo? É quando você quer que esse cara goste de você, você sente a necessidade que ele se interesse por você, você sente a necessidade da atenção dele, você sente a necessidade de fazer acontecer com aquele homem. E quando você tem essa energia, você fica ansiosa. Já ficou assim? Ansiosa porque o homem não te mandava uma mensagem? Você já ficou angustiada esperando que esse homem fosse te chamar para sair ou não, e você, sem saber o que ele estava fazendo durante o dia ou durante aquele final de semana, a sua vida ficou meio ruim aquele final de semana, você ficou angustiada, ficou tensa, ficou até triste. Às vezes você chama tudo isso de, meu Deus, eu acho que eu estou apaixonada, eu acho que eu estou gostando muito desse homem, mas não é. É o seu apego gritando alto, e quando o seu apego grita alto, você começa a ser uma pessoa chata. O que significa ser chata? Uma mulher que não é leve, que não consegue ser bem-humorada, uma mulher que não consegue ser natural, uma mulher que não consegue ser posicionada, colocar os seus limites, falar das suas próprias opiniões, porque fica com medo da reação do homem, fica com medo dele não gostar, fica com medo dele discordar, fica com medo dele se afastar. E aí você também, na energia do apego, se torna uma mulher que fica tentando aproximação com esse homem. Ele não responde, ele demora para mandar uma mensagem, você vai lá e manda. Você curte alguma coisa nos stories dele, você dá algum sinal de vida para dizer assim: olha, eu tô aqui, olha, eu tô aqui. E a grande verdade é que quando você está nessa energia do apego, você se molda ao mundo do homem, molda ao que o homem deseja, molda-se ao que o homem gostaria que você fosse. Você se torna uma pessoa submissa a este homem, porque você o colocou no pedestal, já criou inúmeras expectativas a respeito de vocês, já sente que a perda desse homem será uma coisa muito dolorosa para você, muito significativa para você, que você não pode perder esse homem de forma alguma, que você não pode ficar sem a atenção desse homem, você não pode ficar sem um convite dele para sair, você não pode ficar sem a presença dele, e fica se questionando o que será que ele está fazendo, o que será que ele não está fazendo, será que ele está com outra, será que ele está perdendo o interesse? E aí quando você entra nesse looping de será que ele está perdendo o interesse, será que ele não está? Aí é a hora que você começa a colocar
os pés pelas mãos, você manda mais mensagem, você se oferece, você aceita migalhas, você começa a entrar em uma energia de desespero, tudo por causa do apego, tudo por causa dessa carência. E essa carência, esse apego é sentido pelo homem. Você pode dizer assim: "Não, eu não eu não dei bandeira, eu não cobrei, eu não mandei mensagem, eu não fiz nada, mas confesso, fiquei em casa nervosa". Só que aí você também é nervosa e me responde se eu não estou mentindo aqui, se eu não estou falando a verdade. Você é nervosa na hora de falar com ele, medindo as palavras, pisando em ovos. Você é nervosa quando está com ele, porque você não consegue ser natural, porque está sempre ali preocupada se ele gosta de você, se ele não gosta de você. A sua insegurança toma conta da sua vida, toma conta dessa relação e você começa a ser uma pessoa altamente ansiosa e nervosa e passa isso para dentro da relação, porque você não consegue ser autêntica, porque você não consegue ser leve, porque você não consegue ser divertida. A sua necessidade de agradar esse homem, a sua necessidade de ser validada por esse homem, a sua necessidade até mesmo de fazer esse homem gostar de você e assumir um relacionamento sério com você, faz com que você se torne alguém antissedutora, porque essa falta de naturalidade, esse nervosismo, esse pisar em ovos, essa necessidade de agradar o outro constantemente não é sedutora, não é uma coisa agradável. Eu já fui esse homem ansioso, esse homem apegado, e todas as vezes que eu fui assim, eu me dei mal na hora do flerte. A mulher percebia algo em mim que dizia assim: parece que esse homem está ansioso, parece que esse homem não consegue ser natural comigo, parece que esse homem não é verdadeiramente o que ele está dizendo que ele é, porque eu estava na energia do apego. E na energia do apego, eu ficava extremamente ansioso, eu não conseguia ser natural, a pessoa me mandava uma mensagem e eu já respondia na hora, ou ficava naquele tormento: não, agora eu vou demorar para mandar a mensagem, para que ela não sinta que eu tô muito na dela. E aí ficava fazendo aquele joguinho comigo mesmo, porque às vezes a pessoa nem percebeu, a pessoa não tá nem aí, a pessoa tá lá vivendo a vida dela, mas eu estava completamente atormentado. Posso te contar uma coisa? Já me deu até dor de barriga sair com a pessoa e ficar ali pensando: nossa, será que ela vai gostar do meu beijo? Será que ela vai gostar da minha roupa? Será que ela vai gostar do meu papo? Parece que eu tinha que concordar com as coisas que ela falava para que ela gostasse de mim. E tudo isso fazia que eu me perdesse de mim. E quando eu me perdia de mim, eu deixava de ser um homem atraente, eu deixava de ser um homem que realmente desafiava de um jeito bom aquela mulher, que demonstrava ter uma vida interessante de fato, que tinha coragem de me posicionar e falar do que eu gosto, do que eu não gosto, dos meus limites, até onde eu vou, até onde eu não vou, e também me deixava menos divertido, me deixava menos natural, me deixava menos leve. Eu estava sempre tenso, e sempre tenso eu não conseguia exalar o quê? Autoconfiança, eu não conseguia exalar segurança, eu não conseguia exalar admiração. A mulher não conseguia me admirar. E no final das contas, sim, eu acabava dando uma indireta, eu acabava cobrando alguma coisa, eu acabava atropelando os caminhos, eu acabava sendo muito intenso, mas na verdade a intensidade não tinha a ver com amor, não tinha nada a ver com eu gostar daquela pessoa, tinha a ver com o meu medo de perdê-la. Se eu ficar ali sempre em cima da hora, garantindo a presença dela, garantindo que a gente vai estar junto no próximo final de semana, garantindo que ela vai me ver, aí eu fico tranquilo. E isso não tem nada a ver com gostar, isso não tem nada a ver com paixão, isso não tem nada a ver com amor, isso é apego. E quando você deixa de ser apegada, você se torna apaixonante.
Quando eu deixei de ser apegado, foi quando as mulheres realmente começaram a se interessar por mim. Porque aquele cara que saía com elas, que exalava autoconfiança, que exalava ser um homem seguro de si, que exalava ser um homem interessante, porque tinha coragem de se posicionar, tinha coragem de falar sobre os seus valores, sobre as suas opiniões, que tinha coragem de colocar limites, que não ficava ali o tempo todo agradando, querendo ser validado, querendo ser aceito e escolhido pela mulher, esse homem era interessante. Ela sentia que era um homem que podia estar ao lado dela, que ela sentia segurança e firmeza em mim. E aí foi quando a minha vida amorosa mudou completamente, porque aí eu saía com as mulheres e elas verdadeiramente se interessavam por mim, ao invés de se interessarem e sumirem porque eu era apegado, agradador, um homem extremamente sem personalidade que exalava, sabe, a insegurança de ai, me aceite, goste de mim, por favor. Ficava até meio pedante, pegajoso, cafona até. Isso é uma coisa que eu vejo muito com as minhas alunas quando elas me mandam algumas conversas que elas possam, por exemplo, dentro do Mulheres que Valem Mais Academy, tem um grupo de alunas, e aí as alunas fazem o quê? Elas mandam algumas conversas que elas estão tendo com o cara e demonstram lá, nossa, você tá tão apegada, querendo tanto que esse homem goste de você, você tá querendo tanto ser a perfeitinha para ele, que você ficou cafona, ficou brega, meu Deus, mandando emojizinho, umas coisas assim, tipo, meio, nossa, com quem que eu tô conversando? Com a minha vozinha, que, fofinho, tal. É apego, tudo isso é apego. É apego, isso não vai funcionar. É por isso que quando você desapega, o homem gama, porque você não tenta mais provar o seu valor para ele, você não tenta mais provar que você é a mulher perfeita para ele, você não tem mais medo de perder esse homem, você não tem mais medo dele ir embora, você não tem mais medo dele discordar de você, e você não está preocupada se ele vai te mandar mensagem, se ele não vai te mandar mensagem, se ele vai falar com você, se ele não vai falar com você. Simplesmente porque se ele estiver interessado, ok, mas se ele também estiver desinteressado, tanto faz para você. Você não tem a necessidade de fazer esse homem gostar de você, porque você não se importa se ele gosta, se ele não gosta, de perdê-lo ou não perdê-lo. A lei da mulher desapegada é: eu fico nos lugares até esses lugares, enquanto esses lugares, aliás, são bons para mim. Deixou de ser bom para mim, eu vou embora. Agora, o que impede você de ser desapegada? Insegurança, baixa autoestima, feridas de rejeição e feridas de abandono que dizem para você assim: eu preciso fazer alguém gostar de mim, eu preciso provar o meu valor, eu preciso sentir que sou suficiente, eu preciso mostrar que sou suficiente. Eu acho que nenhum homem ficaria comigo de verdade, eu acho que eu sou pouco para este homem. As pessoas sempre vão embora, as pessoas sempre me rejeitam. E aí, nessa energia cheia de feridas, você não consegue ser desapegada, porque você sempre se vê como menor, sempre se vê como a pessoa que precisa de amor, como a pessoa que precisa ser aceita, ser amada. Você sempre se enxerga como uma pessoa que os outros uma hora vão descobrir que você não é tão boa assim, então você fica tentando ser boa e agradar a todo momento, prestativa demais, legal demais, boa demais, chamando isso de amor quando na verdade são feridas emocionais que você precisa tratar dentro de você para que você seja mais desapegada e assim ser uma mulher que vai ser feliz no amor. Porque de fato, enquanto você for apegada, os teus relacionamentos, primeiro, de ficantes, seus flirts, vão ser ruins, vão ser toda vez tensos e o homem vai esfriar. Mas mesmo assim, se der certo e você entrar dentro de um relacionamento, sabe o que vai acontecer?
teu relacionamento vai ser um inferno dentro da sua cabeça. Por quê? Porque você vai estar tensa, você vai estar insegura, você vai estar nervosa, você vai ver ameaça em tudo, você vai enxergar que o homem está te abandonando, você vai ter medo de se posicionar com medo dele ir embora, você vai ter medo de expressar suas vontades com medo dele ir embora, você vai ficar 24 horas pensando nessa relação, porque você não pode perder essa relação, e você está sempre com medo de perder essa relação, e por isso vai viver um inferno aqui dentro. Enquanto talvez o outro esteja tranquilo, leve, feliz, mas aí você vai também trazer esse peso para dentro da sua relação, porque gente apegada, gente insegura não consegue ter um relacionamento leve. E eu vou te fazer um convite. Eu sou psicanalista, eu posso te ajudar, porque eu sou especialista em atração, conquista, sedução, e isso inclui o seu amor próprio, isso inclui você se libertar dessas feridas emocionais, você se tornar uma pessoa mais segura de si, mais confiante, sem o medo do abandono, sem o medo da rejeição, com autoestima e amor próprio. E aí você pode, na descrição do vídeo, tem o link para os meus atendimentos individuais. Você pode ser mentorada diretamente por mim nesse caminho de autoconfiança, onde você vai ser mais feliz consigo mesma, mais feliz com o outro e muito mais sedutora. Te espero no próximo vídeo. Um beijo e até mais.